Olá, queridos irmãos. Vamos retomar aqui nossa segunda parte desse nosso estudo de hoje sobre o Livro dos Espíritos. Já estava ficando muito longo o vídeo e eu resolvi dar uma pausa para interromper, não é? Porque eu acho que vídeos menores fica mais fácil de nós estudarmos. Porque aí a gente ficar com um vídeo muito longo, aí a pessoa fica travando, passando, parando. Então eu acho que menos tempo fica mais bacana, fica mais legal de nós estudarmos. E a gente não tem pressa. O importante é nós estudarmos com a devida atenção, com critério, de acordo com a doutrina espírita, porque vale muito a pena, não é, meus irmãos? Então vamos lá. Nós estamos aqui na segunda parte do capítulo 4 do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Então a gente parou aqui na pergunta 64, 64A, né? Então vamos aqui a 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ou seja, esse princípio vital que nós absorvemos, ele existe em alguma estrela, algum planeta, algum corpo de um animal celeste, alguma coisa que ele está parado ali? Essa é a pergunta do Kardec. Interessante, não é? Kardec é fantástico, como sempre. Então vamos lá. Então Kardec pergunta, né? O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? E a resposta dos espíritos: ele tem por fonte o fluido universal, como nós estudamos. Qual é a origem dele? Fluido cósmico universal, que existe em todos os locais, não existe o vácuo. Onde a gente acha que tem um vácuo, tem o fluido cósmico universal. Então, o fluido vital que nós absorvemos e gera vida é uma modificação desse fluido, tá? Então, ele existe nele, no fluido cósmico universal, que está em toda parte, em todos os seres, não é? Então, vamos lá. Ele tem por fonte o fluido universal, que é o fluido cósmico universal. É o que chamais fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário e o elo existente entre o espírito e a matéria. Veja, aqui os espíritos já trazem vários nomes que nós adotamos. Fluido elétrico, fluido animalizado, não é? Fluido magnético. Isso tudo simplesmente são nomes dados a um fluido que gera a vida, que é o fluido vital, ou fluido elétrico, ou fluido magnético, ou fluido magnetizado. A diferença é que quando o fluido vital ele está no ambiente, ele é o fluido vital, não é a vida. É como a energia que está entrando na bateria do celular, é a energia. Quando carrega a bateria do celular e coloca no celular, nós temos a vida do celular, ele liga. Gera luz, gera som, faz a conexão da linha, não é? Da rede. A mesma coisa é o fluido vital. Então ele não tem uma estrela, um planeta que ele reside ali, não. Ele está em toda parte, ele faz parte o quê? Do fluido cósmico universal, em toda parte. Quando nós absorvemos essa parcela de fluido vital, não é? Nós geramos o fluido magnético, ou fluido animalizado, que é a vida. Então, o que eu transmito para uma pessoa é o fluido magnético, é a minha parte da minha vida, não é isso? Então, quando a gente doa sangue para alguém, não é só o fluido ali líquido, ali vai uma grande parcela o quê? De fluido animalizado, de fluido magnético, da vida, não é isso? Por isso que o sangue é o combustível da vida orgânica, porque ele irriga de fluido todos os órgãos, além de elementos como oxigênio, minerais, nutrientes, não é isso? Então, meus irmãos, veja que coisa bacana. E por isso que eu digo, abrindo um parênteses aqui, a maior caridade que eu costumo dizer entre todas, que eu considero, é doar sangue. E a gente esquece disso, porque a gente doa parte não só do nosso líquido precioso, rico em oxigênio, minerais, mas a gente doa
nosso fluido ali materializado praticamente por uma pessoa que a gente desconhece. A gente salva vidas. Sim, olha que coisa legal. E lá na frente eu posso precisar desse sangue também, não é? Então, é aqui até a gente abre aqui um parênteses para chamar a atenção disso, que é uma coisa muito pouco falado na casa espírita, a necessidade de doar sangue. Nós salvamos vida. Eu sempre fui doador de sangue, com muito prazer, com muito carinho. Eu acho que é uma coisa muito bacana e que nós devemos pensar com muito carinho e se colocar à disposição, ir lá, doar sangue, se a gente está nos requisitos necessários aí, só procurar ver direitinho, não é isso? Então, voltando aqui ao nosso assunto, tá? Então, o princípio vital, ele não está parado em nenhum corpo que nós conhecemos, ele reside no fluido cósmico universal. E quando nós absorvemos ele, nós geramos a vida. Nós emitimos fluido magnético, que é a nossa parte da nossa vida, não é? E muitas pessoas absorvem mais ou menos, têm uma predisposição a gerar mais ou menos esse fluido magnético. Aí é uma questão orgânica, é uma questão de cada um, não é? E é o que até Allan Kardec chamava de médiuns curadores. São pessoas que exteriorizam grande parte desse fluido com muita facilidade. Mas qualquer um, pela boa vontade, pela fé, por crer que vai ajudar, todos nós forneceremos parcelas de fluido magnético a quem precisa. Isso está lá no Livro dos Médiuns, não é isso? Muito bacana, né, meus irmãos? Então vamos lá. Pergunta 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Ou seja, esse princípio vital é um só para todos os seres, que a gente já comentou aqui ainda há pouco? E a resposta dos espíritos: sim. Esse princípio é um só, ele existe na natureza, no fluido cósmico universal, não é? E nós absorvemos. Então, esse princípio, sim, é um só. Modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe e o dá. Veja, então, esse princípio vital, ele reside no universo, no fluido cósmico universal, é igual para todos. Mas nós absorvemos e modificamos ele de acordo com o nosso organismo, tá? Como a gente acabou de ver aqui. Então, como nós falamos, o fluido que um peixe capta, que recebe e existe ali para fazer a vida dele, certamente é muito diferente de um ser humano, de um cavalo, de um boi, de um cachorro, não é? Uma roseira, uma planta do jardim, ela tem um fluido vital certamente muito diferenciado de nós humanos. Mas tem fluido vital? Tem, ela tem vida, não é isso? Então, isso não é a vida. A vida existe na absorção do fluido vital ao organismo material, físico, gera a vida, tá? 67, a pergunta: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ou seja, Kardec pergunta aqui se a vida, não é um atributo permanente desse agente vital. Ele existe por causa do agente vital, do fluido vital, ou se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos. Ou seja, a vida existe por causa do fluido vital, ou porque nós desenvolvemos aí um mecanismo, através do trabalho do corpo, que vai manter essa vida. Então, Kardec, os espíritos respondem aqui: ela não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, nós absorvemos o fluido vital e desenvolvemos a vida, não é? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida. Já responderam isso a Kardec, não é? Anteriormente aqui. Que esse fluido vital sem o corpo não é a vida, é uma energia. O que gera a vida é a união dessa energia com o corpo, com a vida biológica,
tanto dos vegetais como dos animais, não é isso? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, para que eu tenha vida, eu preciso absorver esse fluido vital e gero a vida orgânica, que mantém meu corpo físico aqui funcionando, não é? Que possibilita ao meu espírito estar aqui se manifestando através desse corpo. É como a gente falou, o fluido é o combustível, o corpo é o carro e o espírito é o motorista. Não é? Se o motorista entrar no carro, no corpo, o espírito no corpo, sem esse fluido, sem a gasolina, ele não consegue ligar o carro e andar. O corpo estaria parado. O que eu, como espírito, poderia fazer aqui? Nada. Então, a vida orgânica possibilita esse movimento, essa interação com o meio ambiente. Tá ok? Aí tem uma outra pergunta de Kardec aqui. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido no corpo, ou seja, se essa vitalidade ela está aí pela natureza, em estado latente, quando não está unida ao corpo. Sim, é isso. Então, o agente vital, o fluido vital, ele existe na natureza, em toda a natureza, em todo o universo. E quando ele está unido aos corpos orgânicos, gera a vida. E quando ele começa a escoar, vem a morte orgânica. Por isso que em determinados momentos não tem mais como. Não existe, porque a vida orgânica, ela se escoou, acabou, os órgãos entraram em colapso pela falta justamente desse fluido elétrico, desse fluido vital, que gera a vida orgânica dos vegetais, dos animais, dos homens, de todos os corpos. E aí tem um comentário aqui de Kardec para nós finalizarmos esse assunto. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima do princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação deste entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. O que ele coloca aqui para a gente? Que quando nós absorvemos esse fluido vital pela vida biológica, não é, que gera essa vida, e quando nós começamos a se movimentar, a gente potencializa isso, a gente modifica esse fluido em acordo com a condição orgânica, com o tipo de condição de cada criatura, como a gente comentou aqui, não é? É mais ou menos como acontece aí com o carro, com o dínamo. Lembra do dínamo da bicicleta? Não sei nem se tem isso ainda hoje, não é? Tinha um equipamentozinho que a gente botava ali na roda e conforme a roda ia andando, ele ia gerando uma eletricidade ali que acendia a luz. Então é mais ou menos assim, é igual a bateria do carro. O exemplo mais categórico, a bateria está arriada, a gente dá uma carga ali de fluido, de vitalidade. Quando o carro começa a funcionar, a andar, aquela bateria recarrega, ela passa a ter vida de novo. Percebe? Então é mais ou menos isso que acontece com a vida orgânica, com o movimento que nós fazemos, com a nossa vida, nós potencializamos esse fluido. Por que o passe existe? Não precisaria, não é? Os espíritos podem muito bem pegar esse fluido vital e colocar na pessoa diretamente. Mas por que nós utilizamos o passe magnético animalizado? Porque eu, pela minha vida, pela minha condução do dia a dia, pelo exercício que eu faço, eu potencializo esse fluido, eu dinamizo ele. Daí a importância do médium, que realiza o passe, abster-se do álcool em excesso, do fumo, ter uma vida mais em equilíbrio. Por quê? Porque você vai direcionar esse fluido muito em acordo com o tipo de vida que você leva. Percebe? Veja como um estudo como esse, a gente começa a entender de uma forma muito clara, muito ampla,
certas recomendações do centro espírita, da doutrina espírita. Então ninguém é proibido de nada, mas automaticamente eu sei que se eu faço passe na casa espírita, nas pessoas que estão necessitadas no hospital, enfim, eu preciso ter uma qualidade de fluido mais em acordo com o que os espíritos propõem à terapia. Então eu preciso ter uma vida mais em equilíbrio com a proposta, não é, de autoeducação, disciplina, disciplina, disciplina. Não disse, não pode, não pode, não pode, não. Disciplina, disciplina, disciplina. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Nós terminamos aqui mais esse tópico. Agora, o próximo é a vida e a morte, pergunta 68. Muito bacana, né? O estudo do Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, que continuemos aí no nosso estudo. Muita paz e muita luz. Saúde para você, para toda a sua família. E muito obrigado aí pela companhia. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando aí. Paz e luz, graças a Deus.